Fala galera do Facebook, do YouTube, das redes sociais, meu nome é Péricles Ariza, sou doutorando em filosofia, militante da esquerda marxista, corrente interna do PSOL. Este é o segundo vídeo de análise política que eu estou gravando durante essa quarentena. O tema que eu trago hoje aqui para debater com vocês é a crise na esquerda brasileira, né? No vídeo passado eu havia comentado sobre o coronavírus, a crise econômica, o governo Bolsonaro. Me detive mais numa análise da direita brasileira, suas divergências, suas contradições, enfim, né? Sobretudo na divergência da direita em relação ao próprio governo Bolsonaro e na forma como encaminhar os ataques contra a classe trabalhadora. E hoje eu pretendo falar um pouquinho da esquerda, como que a esquerda vem fazendo a análise de conjuntura do último período, como é que ela vem se comportando. Mas antes de entrar, né, no nosso tema, eu queria aproveitar o vídeo aqui e fazer um convite para você que está assistindo ele, para participar com a gente dos comitês pelo Fora Bolsonaro. Aqui no Paraná, a esquerda marxista está impulsionando o Comitê Fora Bolsonaro Paraná, né? Quem tiver interesse em participar é só entrar lá no Facebook, na página Comitê Fora Bolsonaro PR, se inscrever lá em box, conversar com a gente, dizer que quer participar das reuniões, das plenárias online, que a gente vai estar organizando durante esse período de quarentena. Queria chamar também para curtir a página do Comitê Fora Bolsonaro de Curitiba, né, que se chama Todo Dia um Motivo para o Fora Bolsonaro, né? Convidar vocês para estar curtindo e impulsionando essa campanha, porque mais do que nunca é necessário derrubar o governo Bolsonaro o mais rápido possível. Bem, feito esse convite aí para participar dos comitês do Fora Bolsonaro, vamos então ao tema que eu me proponho a discutir. Vou tentar falar em 10 minutos, porque alguns colegas reclamaram dos vídeos anteriores, dizendo que eles estavam muito longos, né, que eles podiam ser mais curtos. Vou me esforçar aqui para falar em 10 minutos, pode ser que eu ultrapasse o tempo, mas vou tentar respeitá-lo. E para falar então da crise na esquerda brasileira, eu vou fazer um recorte temporal e vou começar a falar a partir de 2018, que é o ano da eleição do Bolsonaro, depois 2019, que é o primeiro ano do mandato Bolsonaro, e por fim a conjuntura atual, né? E como que a esquerda vem encaminhando a luta. Pois bem, em 2018, quando das eleições, né, da polarizada eleição, né, em que Bolsonaro acaba sendo eleito presidente da República, Lula é posto na cadeia, depois Sérgio Moro é feito ministro da Justiça, e enfim, a farsa toda é consumada, né? Mas em 2018 a esquerda organizou um movimento muito importante chamado ficou conhecido na época como o movimento do Ele Não, né? Uma frente de esquerda contra o Bolsonaro, que acabou levando o nome de Ele Não, hashtag Ele Não. Esse movimento, essa frente foi bastante importante, porque acabou unindo a esquerda brasileira, que estava bastante dividida, né, para fazer uma luta unificada em defesa da classe trabalhadora. Então, nesse sentido, ela foi muito importante. Só que em 2019, esse movimento do Ele Não acabou se transformando num movimento do Ele Fica, né? Porque, infelizmente, as direções majoritárias da esquerda acabaram fazendo a leitura de que uma onda conservadora havia tomado conta do país e que nós estávamos entrando num regime fascista, e qualquer saída revolucionária estava fora de questão, estava fora da ordem do dia, né? Então, você vê essa mudança, né, em 2019, apesar dos protestos que ocorreram em 2019, você vê a galera se colocando contra o governo Bolsonaro, mas as direções procuravam abafar a palavra de ordem fora Bolsonaro, porque a ideia, né, do conjunto das direções da esquerda, sobretudo do PT, é um projeto eleitoreiro, e a proposta do PT é malhar Bolsonaro até 2022 e deixar com que a população
sinta na pele o que é o governo Bolsonaro e se arrependa disso no futuro e jamais vote novamente da direita. Esta é a perspectiva que o PT tem. Pois bem, né? O PT tinha então um discurso de que, desde o impeachment da Dilma, que o que havia acontecido era um golpe, que a eleição sem Lula era uma fraude, mas depois que Bolsonaro é eleito, né, e sobretudo depois que Lula sai da cadeia, a esquerda procura legitimar o mandato de Bolsonaro, né? Nós vamos passar um trecho do vídeo do Lula aí depois, né, sobre a oposição dele em relação ao Bolsonaro, mas o que é preciso enfatizar aqui é que a esquerda construiu uma narrativa de que havia uma onda conservadora que tomou conta do país, que nós estávamos entrando em um regime fascista e que, portanto, a revolução estava fora da ordem do dia. Tá? Mesmo para legitimar o projeto eleitoreiro e reformista do PT. O PT é contra qualquer saída revolucionária ou radical, embora, né, a direita acha que o PT é um grande perigo para ela, mas o PT, né, já colaborou muito com a burguesia e ainda procura colaborar, né, sobretudo Lula. Pois bem, em 2019 a gente vê, na verdade, ao contrário do que a esquerda apresentava, uma onda revolucionária varrendo o mundo. São os coletes amarelos se levantando contra o Macron, que era o grande queridinho da burguesia francesa, né? A figura mais emblemática do capitalismo nesse período. Macron sofreu um monte com greves gerais na França, com os coletes amarelos. Depois a gente vê na Catalunha, né, levantes contra a monarquia e o governo espanhol. A gente vê nos Estados Unidos os Sanders, né, mobilizando a juventude, a classe trabalhadora em torno da consigna do socialismo. A gente vê na Venezuela a classe trabalhadora venezuelana se levantando contra a ofensiva imperialista dos Estados Unidos. A gente vê no Equador, né, a população equatoriana se levantando contra o governo, o aumento no custo de vida, da gasolina, etc. A gente vê levantes na Bolívia contra o golpe de Estado na Bolívia. A gente vê no Chile, né, levantes massivos, e o Chile eu acho que é o exemplo mais emblemático dessa onda revolucionária que aparece em 2019, varrendo, né, a onda conservadora e o próprio discurso da onda conservadora. O Chile passou o Réveillon, né, protestando, pedindo fora Pinheira, né, uma nova constituição, buscando romper com as leis da época ainda do Pinochet, né, da reforma da Previdência, que tem o dedo do Paulo Guedes lá no Chile. Enfim, uma onda revolucionária aparece em 2019, se sobrepondo a chamada onda conservadora, fazendo com que a onda conservadora, né, fosse apenas uma marolinha, para usar um termo aí conhecido pela galera, né? Acabou sendo uma marolinha. A onda revolucionária foi muito mais forte, só que a esquerda reformista, que tem medo não só dessa onda conservadora, mas sobretudo de uma onda revolucionária que acabe, né, desestabilizando o regime e o status quo, acabou bloqueando, sobretudo aqui no Brasil, né, o movimento contra Bolsonaro, enfim, que uma onda revolucionária se apresentasse aqui no Brasil. Né. Em 2019, é interessante a gente perceber que há dois momentos, né, acho que no primeiro semestre de 2019 a gente vê protestos massivos no Brasil, que é o caso dos protestos em defesa da educação, no 15M, no 30M, depois o 14 de junho, que é a greve geral contra a reforma da Previdência, que foi uma greve em movimentos bastante expressivos, que davam sinais de que a classe trabalhadora e a juventude começavam a se organizar e a se levantar para se defender. Só que no segundo semestre de 2019, né, as direções praticamente jogam um balde de água fria
neste movimento, procuram abafar a palavra de ordem fora Bolsonaro, deixam a reforma da Previdência ser aprovada, né, no Congresso Nacional em primeira e segunda votação, sem chamar um ato de rua sequer, depois no Senado em primeira e segunda votação também sem chamar nenhum ato de rua sequer, e depois a reforma da Previdência é sancionada por Bolsonaro sem que as centrais sindicais e as organizações dos estudantes chamem um ato sequer, né? Então há um bloqueio do movimento no segundo semestre de 2019 e, após aprovada a reforma da Previdência, a gente vê Lula ser solto, né? E fazendo então o seu discurso, que a gente mostra o vídeo aí para vocês. Povo pra rua, tem gente que fala que precisa derrubar o Bolsonaro, tem gente que fala impeachment, tem gente que fala. Tem gente, cidadão foi eleito. Ele foi eleito. Democraticamente nós aceitamos o resultado da eleição. Esse cara tem um mandato de 4 anos. Agora, ele foi... E Lula, ao invés de se colocar efetivamente contra o governo Bolsonaro, ele acaba fazendo um discurso para legitimar o governo Bolsonaro e preparar as eleições de 2022, traindo, né, novamente a classe trabalhadora, como é praxe do Lula fazer isso. Pois bem, a esquerda se contrapôs ao fora Bolsonaro com o principal argumento da onda conservadora e de que se tirasse Bolsonaro, entrava o Mourão, né? Então, segundo algumas lideranças da esquerda, não era inteligente travar uma luta pelo fora Bolsonaro porque impulsaria Mourão. É claro que nós da esquerda marxista e outras organizações, né, da esquerda que levantaram o fora Bolsonaro, não levantaram o fora Bolsonaro, né, na perspectiva de colocar Mourão, né? No fora Bolsonaro levantado por nós já está implícito, né, a própria derrubada de todo o governo Bolsonaro, não só de Bolsonaro. Mas enfim, esse era o argumento que a esquerda usava para se contrapor ao fora Bolsonaro. Pois bem, chega 2020, a crise econômica se aprofunda, agora com o coronavírus, né, a depressão se desenha no horizonte, o sistema capitalista é colocado em xeque, o governo Bolsonaro então toma medidas desastrosas, né, e absurdas frente à conjuntura, o que leva até setores da direita a cogitar o fora Bolsonaro, né? As panelas começam a bater e o fora Bolsonaro então ganha as massas, a contragosto das direções da esquerda, que agora na cauda do movimento acabam aderindo ao Bolsonaro. E o que a esquerda propõe? A esquerda propõe o impeachment de Bolsonaro, uma saída democrática, não uma saída revolucionária, né? Uma saída democrática para o governo, para essa situação. E o mais ridículo de tudo foi a dita Frente Ampla em Defesa da Democracia Burguesa, né, que escreve uma carta encaminhando ela a Bolsonaro pedindo para que ele renuncie, né? Acho que isso foi a medida mais patética que a esquerda tomou, né, durante todo esse período do governo Bolsonaro, né? Achar que o Bolsonaro vai pegar uma carta da esquerda e vai se sensibilizar com ela e vai renunciar, né? É uma coisa ridícula, mas enfim, por isso a gente diz que a esquerda vive em crise, né? Apesar da gente fazer parte dela, mas nós temos que estar aí denunciando, né, essas atitudes de certas direções dos trabalhadores na perspectiva de superar essa crise de direção e superar, né, então o próprio capitalismo e a democracia burguesa. Pois bem, para concluir, né, eu gostaria de retomar então algumas coisas que eu já falei do vídeo anterior, pois o que está colocado na ordem do dia é a necessidade da derrubada do governo Bolsonaro e a necessidade de se tomar medidas emergenciais, né, nesse período de pandemia. Por isso, algumas bandeiras, né, têm que ser
levantadas pela esquerda de forma radical. E, na verdade, a única saída que nós temos agora é uma saída radical. É preciso romper com a economia do livre mercado, da anarquia do mercado, estabelecer uma economia planificada, estatizar os bancos, né, responsáveis pelas fraudes financeiras e saques aos cofres públicos, estatizar os hospitais que se neguem a prestar socorro às pessoas que estão adoecendo, vítima do coronavírus nesse momento, né, vítima dessa pandemia. Enfim, é preciso lutar novamente e abertamente por uma sociedade socialista, onde os trabalhadores é quem tem o controle da produção, dos meios de produção, da sua democracia, da sua república, que não entregue mais o poder para a burguesia, ou fique achando que a burguesia vai tomar alguma medida no sentido de ajudar a classe trabalhadora. Se tudo que a burguesia está fazendo agora, né, esses atos de solidariedade da burguesia, de filantropia da burguesia nesse período de pandemia, né, na verdade todos esses atos são atos para tentar conter uma revolta que pode surgir aí no horizonte e colocar o sistema capitalista em xeque. E nós da esquerda marxista, né, convidamos vocês, né, que assistiram a esse vídeo a estarem aí se somando com a gente, não só nos comitês do Fora Bolsonaro, mas nessa luta por esta sociedade mais humana e solidária, né, onde a classe trabalhadora é quem governa, ou seja, a luta pela sociedade socialista. Bem, para você que assistiu o nosso vídeo até aqui, tem gostado das nossas análises, eu gostaria de convidá-lo para continuar acompanhando a gente nas redes sociais. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre a educação e o ensino à distância, os impactos que essa modalidade de ensino tem sobre a educação, sobretudo na educação pública. Então, por isso, fiquem ligados aí nos próximos vídeos que a gente pretende estar aí gravando e trazendo para vocês. Por hoje é só, pessoal. Aquele abraço e até mais.